capítulo 10 de Deuteronômio. Deuteronomy chapter 10. Nós vamos ler a partir do versículo 17. We're going to start on verse 17. Diz assim a palavra do Senhor: And it says, Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão, à viúva e ama o estrangeiro, 18. dando-lhe pão e roupa. Por isso, 19. amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Vamos orar? Let's pray. Obrigado, Espírito Santo, Thank you, Holy por tudo que Spirit, o Senhor tem preparado ainda para nos entregar esta manhã. for everything you've prepared still to give to us. Cumpra em nós, Senhor, Fulfill in us, Lord, aquilo que está em teu coração. what is within your heart. Nos instrua e nos dê clareza, Give us clarity and instruction tudo aquilo que o Senhor deseja compartilhar conosco. in what you desire to share Em with nome us. de Jesus. In Jesus' Tome seu name. assento, queridos. Obrigado. You may be seated. Thank you so much. Ao longo desta semana, Throughout this week, algo o Senhor tem inquietado, se assim eu posso dizer, no meu coração. there's something that's been in my heart. Uma figura de linguagem, né? Using, Quando a gente fala, Deus tem me incomodado, não acredito que Deus incomode ninguém. when I say, oh, God has been bothering me, God doesn't bother anyone. Mas é claro que nós ficamos incomodados em nós mesmos todas of as course- vezes que ouvimos algumas coisas do Senhor. We're bothered within ourselves when we hear specific things from the Lord. E ao longo desta semana, o Espírito Santo tem movido o meu coração, não apenas ao entendimento, mas também ao clamor, para que nós, como igreja, ao nos posicionarmos, venhamos a entender o que o Senhor espera de nós. And throughout this week, the Lord has taken me to a cry that for us as a church, for us to position ourselves and understand what He has Despertando for os us. nossos corações, Awakening our hearts. despertando as nossas vidas, Awakening our para lives. olhar aquilo que está ao nosso redor To look at everything that's around e us. sermos inseridos dentro do que o Senhor está fazendo e esperando de nós. And to be a part of what the Lord is doing and expecting from Existe us. temor no meu coração, There's a fear of e the eu Lord in my acredito que esse heart. temor esteja no coração de todos aqueles que servem a Jesus. And I believe the same is in the hearts of all of those that serve Temor Jesus. que toma conta do nosso coração em desagradar a Deus, The fear that takes over our hearts em in fazer displeasing qualquer the Lord. coisa que o Senhor não se agrade, In doing anything that the Lord is not happy em nos with. envolver com qualquer coisa que o Senhor não se agrade. In getting into anything that won't please the Eu Lord. quero dizer para você que essa deve ser, de um lado, a nossa maior segurança, That should be on one side our greatest safety. do outro lado, But on the other o hand, nosso maior temor. our greatest fear. Não estou falando de um santo temor, estou falando mais associado com medo. I'm not talking about a holy fear, but a fear of being Nosso, scared. nossa maior segurança é você realmente agradar ao Senhor. Our greatest safety is you pleasing the Lord. Porque se você estiver agradando ao Senhor, Because if you're pleasing the Lord, você é invencível, you're invincible. você é intocável. You're untouchable. Não existe como ninguém argumentar contra um escolhido do Senhor que esteja obedecendo a Ele e agradando o coração dele. No one can fight against someone that's chosen by God and is obeying Him. Do outro lado, On the other você side, pode ter títulos, you could have você titles, pode ter posição, you could have a você position, pode ter riquezas, you could have riches, você pode ter status. you could have status. Se você não estiver agradando a Deus, If you're not se pleasing você the não Lord, estiver em obediência ao Senhor, if you're not in obedience of você the está Lord, correndo sérios riscos. you're running serious risks. Todos nós. All of us. Todos nós estamos seguros em Deus. We're all safe in the Lord. Fora do Senhor não existe segurança para ninguém. Outside of God, there's no safety for anyone. Quando eu olho para aquilo que
nós estamos vivendo como comunidade imigrante nessa nação. when I look at what we're living as an immigrant community in this nation. E como eu disse no início, eu não estou aqui falando politicamente, And like I said, I'm not mas speaking eu estou me politically here, posicionando biblicamente. but I'm positioning myself biblically. Existe um temor no meu coração sobre ou acerca de possíveis juízos que nós podemos sofrer nesta nação por aquilo que os nossos governos estão fazendo. There's a fear in my heart of possible judgment that we could suffer in this nation by the actions of our E government. só a igreja pode se colocar nesse lugar e interceder para que isso não aconteça. And only the church can be positioned in a place of intercession Não so estou that falando won't happen. que outros não podem fazer algo, I'm not saying that others can't do anything, mas a fonte dessa guerra, dessa batalha, ela é espiritual. but the source of this battle is spiritual. E o que eu estou dizendo aqui diretamente ao cenário daquilo que está acontecendo com a imigração nesse país. And speaking here directly to the immigration scenario in this Eu country, quero dizer a você que Deus não está feliz com aquilo que os nossos governos estão fazendo contra os imigrantes. God is not pleased with what our government is doing against the immigrants. Existem muitas exceções do que eu estou falando. There are many exceptions in what Eu I'm não saying. estou generalizando. I'm not making it Mas generalized. o que eu estou dizendo é que por causa de alguns exageros e excessos, But because of some exaggerations or excesses, nós podemos sofrer um juízo de Deus we could suffer judgment from the como Lord nação, as a nation, como imigrantes nesse país. as immigrants in this country. Por quê? Why? Existe uma guerra There's a war que ela precisa ser alinhada e esse é o meu propósito aqui esta that it manhã. needs to be aligned, and that's my purpose here. Primeiro, a First, responsabilidade que todos nós temos, biblicamente, de orar pelas nossas autoridades. the responsibility that all of us have biblically to pray for our authorities. Cheguei nessa nação, eu tinha 16 anos de idade. I got to this nation, I was 16 years old. Na época em que eu cheguei, o presidente dessa nação era o presidente Bill Clinton. Back in the day, it was President Bill Clinton E that de was lá the para president. cá, todos os presidentes, And from that time to today, pois all que a the palavra presidents, do Senhor entrou em meu coração, after the word of God entered pois my que o heart, entendimento da palavra do Senhor veio ao meu coração, after the understanding of the word of God entered my todos heart, eles, all of them, nem todos nós concordamos com a maioria de seus feitos. not all we agree with what they do. Não é sobre concordar, It's not about é agreeing. sobre eles estarem em autoridade. It's about them being an Como authority. igreja, nós temos a responsabilidade de orar por eles. And as a church, we have the responsibility to pray for them. Porque a nossa oração, Because our prayer, ela influencia os ambientes em que esses homens que estão em posição de governo ocupam. it influences the atmospheres that these men that are in government Quando have. nós falamos mal de uma autoridade, de um governo, porque não concordamos com tudo que eles fazem, When we speak poorly about a government because we nós don't estamos nos agree with what they're saying, ausentando desses lugares espirituais. we're taking ourselves out of this E spiritual quem place. começa a ocupar esses lugares espirituais, And who starts to occupy these spiritual Satanás e seus places demônios começam a influenciar esses lugares. is the enemy, and they start to influence E através these de places. assessores ou através dos próprios planos de governo desses líderes, eles executam sua autoridade. And through these people, the enemy executes his E o que a authority. igreja precisa entender é que nós fomos chamados para influenciar estes lugares. And the church needs to understand that we were called to influence these Então places. estamos em oração, So being in prayer, mesmo não concordando. even if we don't agree, Não estamos aqui para concordar com leis que são exercidas por homens, we're not here to agree with laws that are exercised que by ferem men as leis de Deus. that hurt the Mas laws nós of não God. também estamos aqui para falar mal de autoridades. But we're also not here to talk poorly about Quando a authorities. igreja, com o conhecimento espiritual e a autoridade espiritual que possui,
when the church, with the knowledge and authority spiritually that não we have, discerne a sua guerra, when we don't discern our em vez de war, falar de atitudes, começa a falar de pessoas, instead of speaking of action, start speaking of nós people. perdemos a nossa autoridade. We lose Nós our authority. abrimos mão da nossa We autoridade. let go of our E quando a authority. gente sai desse lugar, And when we step out of o this mal place, começa a influenciar nesse evil lugar. starts to Então o que nós influence. precisamos é So what we need orar is, pelas nossas autoridades, we need to pray for our authorities. tomar posse desses lugares de We influência, need to take possession of para these que o places of Senhor, o influence. Espírito do Senhor, a palavra do Senhor possa influenciar a mente dos nossos governos, So the Lord and His Spirit may influence the minds of para our que government. eles consigam ouvir a Deus e a sua palavra. So they can hear God and His Word. Porque mesmo ouvindo a Deus, Because even listening to mas God, não obedecendo os seus princípios but e sua not palavra, obeying His principles and His Word, esse lugar de influência that place of que esses influence homens ocupam, that these men have, falo homens no sentido generalizado, homens e mulheres, and men, I'm speaking esses of lugares people, de men and autoridades women. que são ocupados, These places of authority todos that que are estão occupied, debaixo de sua autoridade vão sofrer o juízo. all those that are under their Deus authority pode will nos suffer guardar? judgment. Claro que Deus pode. Can God keep us? Como Yes. Deus, ao liberar juízos sobre o Egito, guardava o seu povo em seus acampamentos. Just like when He released judgment over Egypt, He kept His people. Mas isso não significa que nós passaremos por tudo isso e não sofreremos alguma coisa. But that doesn't mean we'll go through all of this and not suffer anything. O mandamento do Senhor é muito claro. The commandment of the Lord is very clear. Quando nós olhamos em Levíticos, no capítulo de número 19, When we look eu at vou citar o Leviticus, texto, mas eu queria que você anotasse, Leviticus chapter 19, I'm going to just talk ou about pelo the menos text. se lembrasse, Levíticos 19. Leviticus chapter 19. Você vai ver no versículos 33, 34 e um pouco depois, You'll see verses 33 through 36. que o Senhor, Ele libera uma instrução that the Lord que, releases na an verdade, é instruction uma ordem. that in reality is an order. E Ele diz And que he says, o imigrante, the immigrant, forasteiro, the o foreigner, estrangeiro, the stranger, são variações. and so many variations. O imigrante deve ser tratado The immigrant should be treated da mesma maneira como os demais são tratados. in the same way that anyone O else Senhor diz is. assim: quando um estrangeiro chegar no meio de vós, He says, when a foreigner is in the middle of trate you, ele de maneira natural como a todos. treat them just like anyone else. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Because God doesn't pick and choose people. Nós precisamos entender We need to que understand mesmo sendo muitos de vocês, muitos de nós, that even though many of us legais nesse país, have our papers, ter are legal in this alcançado country, talvez a sua documentação, have reached their documentation, não te dá o direito de olhar para ninguém, doesn't give you the right to look at anyone, menosprezando ou desprezando as pessoas. diminishing who they are. O texto que nós lemos, The text that we read, se você consegue perceber isso, if you can notice o that, Senhor começa a falar de uma maneira suprema. the Lord starts to speak in Veja o que ele diz no a versículo highway. de número 17. Look at what he says in verse nós 19. lemos. Deuteronomy Ele diz 10, assim, 19. He says, Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses. for the Lord your God is the God of É o gods Senhor dos senhores. and the Lord of lords, É o grande e poderoso e temível, the great, mighty, and awesome God que não faz acepção de pessoas who shows no e partiality nem aceita recompensas. and accepts no bribes. Existe uma tradução que a palavra recompensas aí vai aparecer como suborno. And this shows up as bribes. Significa alguém que está recebendo algo em troca. Means someone that's receiving something in Deus não exchange. recebe nada em troca que vai comprometer o seu caráter. God does not receive anything in exchange O that will caráter de compromise Deus é his imutável. character. His character is Veja bem que o unchanging. texto coloca o Senhor na posição que só Ele pode ocupar, The text puts God in a place that only He can exaltando occupy, a sua supremacia, exalting His seu sovereignty, poder, His a power, sua autoridade. His authority. E aí, estando nesse lugar de autoridade suprema, And being in this place of full authority, Ele diz He says no versículo seguinte, in the next verse, versículo 18:
Verse 18. Ele faz justiça ao órfão He defends the cause of the e a fatherless viúva and the widow, e ama o estrangeiro, and loves the foreigner, dando-lhe pão e roupa. giving them E food no and versículo clothing. 19, In verse 19, porque ele, o Senhor, faz isso, because the Lord ele himself dá does mandamento ao that, seu povo. he gives a command to E his ele diz people. assim, And he says, Por isso, sabe que a palavra por isso, you know this word, ela and, descreve o seu contexto. it will describe the context Por that comes isso, before. So pelo it says, fato de and, Deus ser quem Ele é, because God is who he fazer o is, que Ele faz, and does what he pensar does, como Ele and pensa, thinks the way he does, por isso and for that, amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. you are to love those who are foreigners, for you yourselves were foreigners in Egypt. Ponto. Period. Quem vai contestar? Who will go against that? Quem vai colocar qualquer implicação? Who will put any implication in that? Ah, mas se Deus quisesse que você estivesse aqui, Oh, but if God wanted you to really be Ele here, teria te dado um visto. he would have given you a visa. Depende da sua perspectiva. Depends on your perspective. Porque a não ser aqueles que vieram para cá com um visto de trabalho, Because unless those that came with a work podem se visa considerar completamente can consider themselves completely qualificados a alcançar talvez esse ponto de vista. qualified to reach that point of view. Porque se você pegou um visto falando que vinha turistar aqui e começou a trabalhar, Because if you got a visa saying they were going to be a tourist and you você started está tão working, ilegal como alguém que cruzou a fronteira. you're just as illegal as someone who crossed the border. Então agora nós vamos o quê? Argumentar contra legalidades humanas? So we're going to argument against human laws, Sendo que na verdade, when in nós reality, não estamos aqui para defender legalidades we're humanas. not here to defend that. Nós estamos aqui para defender uma legalidade bíblica We're here to defend biblical do Senhor e a laws. terra e toda a sua The plenitude. whole earth and its fullness Cada belongs to the vai Lord. sofrer as consequências pelos seus erros. Each one will suffer the consequences for their Mas a maneira mistakes. como cada entrou, But the way that each da one got maneira in como here cada aqui está, or is here não significa que você não possa estar debaixo da legalidade espiritual divina. doesn't mean you're not under the spiritual Muitos dos legality. homens da Bíblia foram enviados por Deus Many men in the Bible were sent by God como imigrantes indocumentados em outros lugares. as undocumented immigrants in other places. Daniel foi imigrante na terra da Babilônia. Daniel was an immigrant in Babylon. E pelo conselho de Daniel, vários dos reis que ele foi conselheiro And he was the counselor for many conseguiram kings. fazer daquele império um império bem-sucedido. And they could make that empire successful. Esther Esther foi uma imigrante no reino da Pérsia. was an immigrant in the Persian Por causa da kingdom. posição espiritual que Esther assumiu diante do rei, Because of her spiritual position before the king. ela não apenas trouxe o livramento para o povo judeu, She didn't just bring deliverance to the mas Jewish ela trouxe people, prosperidade sobre aquela but she nação. brought prosperity over that José nation. foi imigrante na terra do Egito. Joseph was an immigrant in Por Egypt. causa do posicionamento de José And because of Joseph's como positioning imigrante naquela terra, as an immigrant in that land, foi que não apenas as nações ao redor, mas o próprio Egito tivesse mantimento nos anos da fome. was that not only the nations around, but Egypt itself had food during the years Deixa eu dizer that para they você didn't. aqui no nome de Jesus. Let me tell you in Falo Jesus' isso com name, temor e amor, and I queridos. say this with love and Todos fear of the nós, Lord. All aos of olhos us, do Senhor, in the eyes of the Lord, estamos aqui we're here para sermos provados na nossa to obediência. be tried in our obedience. A nossa obediência que determina a nossa legalidade. Our obedience determines how legal we are. Então veja, So see, quando o Senhor diz when the Lord says, que um estrangeiro entrar no nosso meio when a stranger comes up in our deve ser midst, tratado should be treated como da casa, as one that's from então home, significa that que means não pode haver distinção there de cannot be pessoas, distinction between people, precisa ter distinção de atitudes. but there's distinction of actions. Então, o estrangeiro So the que foreigner comete crimes that commits deve ser crimes tão responsabilizado como aquele que nasceu aqui e comete crimes. should be just as responsible as those born here O and commit estrangeiro que não crimes. paga imposto deve ser tão responsabilizado quanto aquele que nasceu aqui e não paga A imposto. foreigner that doesn't pay taxes should be just as responsible as someone that was born here doesn't Porque pay não é taxes. sobre quem nós somos, It's not about who we mas sobre are, como nós procedemos e tomamos as nossas decisões. but how we live and make our decisions.
Jesus disse algo em Mateus capítulo 25, talvez isso faça um pouco mais de sentido aos nossos corações. Jesus says something in Matthew chapter 25. Maybe that makes sense to Jesus us. disse assim: He says, eu tive fome I was hungry e vocês não me deram de comer. and you didn't give me food. Eu tive sede I was e thirsty vocês não me destes de beber. and you didn't give me to drink. Choquem-se, pasmem-se. Shocker. Ele disse assim: He says, eu fui estrangeiro I was a stranger e vocês não me receberam. and you didn't host me. Qual é o maior estrangeiro Who is the greatest pisou foreigner na that face dessa stepped terra se não foi o próprio Senhor? on earth except Jesus himself? E aí os discípulos perguntam assim: And the disciples ask, quando foi, Senhor, when, Lord? que o Senhor teve fome, When were you o hungry? Senhor teve sede, When were you que thirsty? o Senhor foi um estrangeiro, When were you a que foreigner? o Senhor estava enfermo, When were you que sick? o Senhor estava nu, When were you without ou que clothing? o Senhor estava preso? Or when were you Quando foi? incarcerated? When? Aí Jesus diz assim, porque Then a parábola Jesus de says- Mateus 25, quando Jesus fala isso, ele está comparando um rei Jesus compares here in the parable a king, e ele fala assim: and he says, todas as vezes every time que vocês fazem a um dos meus pequeninos irmãos, that you do it to one of my vocês estão little fazendo. brothers, you're doing it for me. E aí a pergunta é: And the question is, um documento a document nos faz melhor do que alguém? makes us better than anyone Criado à else? imagem e semelhança de Deus. Created at the same image as the Lord? Eu não estou aqui tentando apenas trazer a você um entendimento bíblico para que você se posicione diante de tantas coisas que nós estamos vivendo. I'm not just trying to bring you a biblical understanding for you to position yourself before everything that Eu we're estou living. aqui alertando a igreja que But nós I'm- precisamos nos levantar em oração por essa nação, I'm warning the church that we have to rise up in prayer for para que this nós nation. não venhamos a sofrer juízos que possivelmente virão sobre nós se os nossos governos não mudarem o direcionamento das suas leis. So that we don't suffer the judgment that could possibly come over us if the government doesn't change the direction of their Não laws. estou comprando uma narrativa sensacionalista partidária. I'm not buying a narrative that's by party, Estou me posicionando segundo a palavra para dizer a todos vocês: but I'm positioning myself according to the word to tell you. Deus não se agrada quando os imigrantes são oprimidos. God is not pleased with the oppression of the immigrants. Deus não se agrada quando os imigrantes são perseguidos. God is not pleased with the persecution of immigrants. Estados Unidos da América foi a nação que mais enviou missionários em todas as nações. The United States was the nation that sent the most missionaries in all of Nós the somos a nations. colheita dessa semente. We are the harvest of that seed. Nós não estamos aqui. We're not Eu sei here. que muitos de nós imigrantes, infelizmente, estão nessa condição I know many of us immigrants unfortunately are in this de condition quererem usurpar dessa nação, of trying to just use de não this quererem nation. construir nada, Don't want to build anything. quererem fazer as coisas erradas, Want to do incorrect trazer o things. seu jeitinho brasileiro, Bring your little Brazilian sonegar way impostos, and not pay se taxes. aproveitar de tantas outras coisas. Or use up so many Eu other não estou things. falando destes. I'm not talking about Eu those. estou falando daqueles que estão aqui I'm talking about those that are não here. por opção, Not by option, mas por propósito, but by purpose. porque não vieram aqui They didn't come por to this causa do country dólar. because of the dollar. Vieram aqui para cumprir uma But they missão came to espiritual. fulfill a E spiritual eu sei que mission. temos muitos aqui nessa condição. And we have so many here Talvez in those você não conditions. acordou ainda para a realidade. Maybe you weren't awakened to reality Porque para yet. te fazer um milionário, querido, Because to make you a Deus millionaire, poderia te fazer um milionário lá no Brasil, God could onde make na you- sua cidade existem vários God milionários. could make you a millionaire in your little town in Deus não te Brazil. trouxe aqui por causa do He dólar. didn't bring you because of the Deus te dollar. trouxe aqui por causa de almas. He brought you here because of souls. Existem propósitos específicos que foram liberados sobre cada um de nós. There's a specific purpose that was released over each and every E one é a of us. obediência desse propósito que te legaliza nessa nação diante dos céus. And the obedience of this purpose was makes you legal before Nós não heaven in estamos this country. trafegando aqui num nível carnal, natural. We're not walking here in a Nós estamos natural trafegando level, aqui num outro nível. but we're in a different Deus level. não está se agradando
com a maneira como tantos imigrantes estão sendo humilhados, estão sendo impedidos de fazer aquilo que foram enviados pelo Senhor aqui para fazer. God is not pleased with the way that so many immigrants are being humiliated and stopped by doing what they were sent by God here to Você do. sabe qual que é um dos maiores sinais de um juízo espiritual sobre um governo? You know, it's one of the greatest signs of spiritual judgment over a government, O endurecimento do coração. the hardening of the heart. A gente sempre associa o juízo de Deus à morte, a We always- acidente, a uma tragédia. Associate the judgment of God to death and a tragedy, Os maiores accidents. juízos do Senhor But one of the greatest judgments of sobre the uma Lord autoridade que está em desobediência aos princípios do Senhor over an authority that's in disobedience to the é o principles of God endurecimento do coração. is the hardening O of the Senhor heart. os entrega aos seus próprios prazeres. God gives them into their own pleasures. Lembra quando a Bíblia diz que Moisés e Arão chegavam diante de Faraó e dizia a ele: deixa o meu povo ir. Remember when Moses and Aaron would come before the Pharaoh and say, "Let my people go." Faraó dizia: tá bom, vocês podem ir, amanhã vocês podem ir. Pharaoh said, "Okay, tomorrow you can go." Mas no coração de Faraó ele não deixava coisa nenhuma. But in Pharaoh's heart, he Era didn't allow them. confortável para Faraó mantê-los naquela posição de escravidão. It was comfortable for Pharaoh to keep all those E a slaves. Bíblia diz, The Bible talvez says, você não entenda ou não entendia essa colocação, maybe you didn't a understand Bíblia this diz que placement. Deus endurecia o coração de Faraó. But the Bible says that God would harden Pharaoh's heart. Seria injusto It would be unfair Deus for God endurecer o coração de alguém to harden someone's para que heart essa pessoa pudesse sofrer um juízo. so that person could suffer Então judgment. soa muito mais como manipulação. Doesn't it sound like manipulation? Deus não é manipulador. God's not Deus não manipulative. faz acepção de pessoas. He doesn't pick and choose O people. que a Bíblia quer dizer What the Bible é que pelo says fato de Faraó não estar disposto a obedecer a voz de Moisés, que era a voz de Deus, is because Pharaoh wasn't willing to obey the voice of God. então o juízo de Deus sobre Faraó e sobre todo o Egito era a dureza do coração dele. The judgment of God and over all of Egypt was the hardening of his heart. Deus não precisa matar ninguém, God doesn't need to kill anyone alejar ninguém, to stop people from walking colocar ninguém To put em uma anyone posição de tragédia. in a position of tragedy. Se o Espírito do Senhor se ausenta, If the Spirit of God is essa away, pessoa não consegue mais olhar os seus erros, that person can't look at their mistakes anymore amolecer e quebrantar o seu coração. and break their heart. Dureza de coração, The hardening of the tampa heart os ouvidos, closes the ears, fecha os olhos closes the e as eyes. pessoas são entregues às suas próprias People are paixões. given to their own passions. Nós não fomos chamados para falar contra governos. We weren't called to speak against Nós government. fomos chamados para orar por We were governos. called to pray for E quem governments. coloca governos e tira governos é o Senhor. Who places people in government and takes them away Se is você the tem falado Lord. mal de governos, If you've been speaking poorly peça about the perdão a Deus e government, entenda que essa não é a tua missão. ask for forgiveness and understand that is not your Tua mission. missão, a minha missão como igreja é orarmos Our mission as a church is pelos to pray governos. for the e government deixa o Senhor agir. and let the Lord work. Nossa oração é: Our prayer is, cumpra a tua vontade, fulfill your will, Lord. Senhor. Não se associe Don't be associated a nenhum movimento, a nenhum partido to any movement or any party que luta contra autoridades, that fights against authorities, porque você nunca vai conseguir prevalecer. because you will never be able to prevail. E nós não podemos correr o risco de nos ver e nos encontrar lutando contra Deus. Can't run the risk to find ourselves fighting against God Ore. himself. Pastor, só orar não acontece nada. Pastor, just praying Isso é uma won't happen narrativa do anything. inferno. That's a narrative of the Quem of foi the que disse enemy. que só orar não acontece Who nada? said that just prayer won't do Todo anything? movimento que tomou forma e revolucionou tempos começaram na oração. Every movement that Todo revolutionized time started in Todo prayer. movimento. All of them. Ah, mas teve isso ou teve aquilo, Oh, teve but alguém que se levantou. Someone here rose up or this or Pessoas vão that. se levantar em resposta da oração. People rise up and answer Mas to começa na prayer. oração. But it begins in prayer. Isso você pode fazer. That you can do. Isso nós podemos fazer. That we can do.
Termino dizendo algo que o Senhor disse. And I finish up saying something that the Lord said. Vocês foram estrangeiros na terra do Egito. You were foreigners in the land of Egypt. Aproximadamente 70 pessoas chegaram. Approximately 70 people. Quando houve fome, lembra? When there was hunger, remember? Que eles foram comprar comida. They went to buy food. José reconhece seus irmãos, Joseph recognizes his se brothers, revela a eles, reveals himself to them, traz a sua família, brings his family over, entrega para eles a terra de Gósen, gives them a land, melhor e mais próspera terra do Egito. the most prosperous land in Egypt. Oferece eles a mesa do governador para que eles se assentassem. Offers them the table of the governor to sit down Ali eles at. se multiplicaram, They multiplied. ficaram aproximadamente 10 gerações, They spent about 10 generations there. 430 anos. 430 years. 70 chegaram, 70 mais de arrived. 2 milhões saíram. More than 2 million Deus left. fala assim: essa nação te serviu durante 400 anos. God said, this nation served you during E 400 agora um years. estrangeiro chega até você e And now você a quer foreigner humilhá-lo. comes to you and you want to humiliate Você them. quer trazer um peso diferente. You want to bring a different Sabe o que measure. Deus está falando? You know what God is saying? Para você que talvez tenha uma empresa aqui, If you maybe have a company here, é que você não pode dar a um estrangeiro you can't give to a foreigner um favor menor do que você dá a um nativo. less favor than you give Ah, não, to é a imigrante, native. chegou agora, está devendo muito, deixa eu pagar aqui o mínimo do mínimo do mínimo porque é imigrante. Oh, an immigrant just got here. They have a lot of debt. Let me pay them the Está least that pecando I contra can. Deus. You're sinning against God. Procura na Bíblia antes de você me julgar. Look at it for the Bible before you judge me. Se aproveitar de pessoas por causa do seu status imigratório? Taking advantage of people because of their immigration Se aproveitar status. de pessoas por causa da sua condição financeira? Taking advantage of people because of their financial Cuidado condition. com essa semeadura, Be careful with those porque a sowing. colheita, Because the harvest, quem colhe vento, querido, whoever colhe harvests wind, tempestade, diz a palavra. harvests storms. É tempo de, como igreja, a gente se levantar, It's time to raise up as a church entender and understand que não podemos ser políticos, we can't be mas political. precisamos ser bíblicos, We have to be biblical. independente do partido. Doesn't matter the political party. Partidos, pessoas Political parties, people passam, pass. palavra de Deus, The word of God, ela permanece. it remains. Não se entregue por um partido, Don't surrender não yourself se to a entregue party por uma pessoa, or for a person. se entregue pela palavra, Surrender for the se word. entregue por Jesus. Surrender for Não Jesus. seja um ativista, Don't be an activist. não seja alguém que vai talvez tomar um partido de uma maneira quase que criando uma série de inimigos aí fora. Don't be someone that will take up a party and make so many enemies outside. Sabe por quê? You know why? Porque amanhã Because tomorrow, Deus pode te entregar uma palavra para essa pessoa que você feriu tanto porque você tem o seu político de estimação. God can give you a word for this person that you hurt so much because you have your pet Nós não estamos politician. aqui para defender um partido We're not político. here to defend a political Como party. cidadãos, As citizens, temos uma missão, temos uma tarefa civil para cumprir. we have a civil duty to fulfill. Deixa eu dizer para você uma coisa. But let me tell you, Quem é que consegue garantir who can guarantee que o governo que eu ou você escolhermos no voto that the government that we chose in vai voting fazer tudo que é certo aos olhos do Senhor? will do everything that's correct in the eyes of the Lord? Ah, pastor, então quer dizer que se for assim eu não vou votar em ninguém. Oh, Pastor, I'm not going to vote on anyone then. Você tem que votar porque você é um cidadão, You have to vote. seja aqui, seja no Brasil, Be it here, onde be it você in tiver Brazil, direito de voto, exerça o seu direito. wherever you have the right to vote, por favor, exercise your right. Não coloque suas expectativas em But pessoas. don't put your expectations on people. Faça o seu melhor, Do your best, mas esteja preparado but be para ready que essa pessoa te decepcione, for that person to porque disappoint assim you. todos nós fazemos uns com os outros, Because all of us do that with each other. porque somos humanos. Because we're human. Concluo dizendo para você, igreja do Senhor, And I want to finish up saying, não está nas mãos dos governos, it's not in the hands of the está government. nas nossas mãos. It's in our hands. Essa semana foi uma semana This week was a de week. muitos acontecimentos. So many things happened.
Será que existe alguma ligação Are there any ties entre o que eu estou falando, between what I'm saying, entre a opressão e a humilhação feita a tantos imigrantes, the oppression and humiliation done to so many e a immigrants, instabilidade do governo trafegar na mesma frequência? and the instability of the government being Será que tem side by alguma coisa a side? ver? Is there anything to do? Não sei, I don't know. mas uma coisa eu sei: But one thing I do know, nenhum governo ficará isento do juízo de Deus no government will be exempt from the judgment of se God oprimir os imigrantes. if they oppress the foreigners. Nenhum. Nenhum. Somos totalmente a favor We're completely in de favor criminosos serem responsabilizados, of criminals being held responsible, imigrantes ou não imigrantes. immigrants or not Mas não immigrants. podemos concordar But we cannot agree com muitas operações que estão humilhando pessoas. with so many operations that are Quando eu e humiliating você people. olhamos algumas operações When you and I look at some of em these que homens operations estão trabalhando, that people are working, pais de família parents, e muitos servos do Senhor, and many servants of God, desarmados, they are e disarmed, de repente, and suddenly 3, 4, 5 agentes pulam com o joelho no pescoço, nas costas, nos 3, braços. 4, 5 agents come with their Se knees o to their nosso back, to their coração necks. fica da maneira que está, If our hearts just stay in the way that it como é que is, fica o coração de Deus? what do you think God's heart is like? Tratando um ser humano como um animal. Treating a human being like an Como animal. é que fica o coração de Deus? What do you think God's heart is like? Oremos, igreja. Let's pray, church. Oremos Pray. para que o Senhor mude o rumo das coisas, So God changes the course of things. para que amanhã nós não venhamos a sofrer So tomorrow we don't suffer o juízo do Senhor. the judgment of the Lord. Vamos ficar em pé. Let's stand. Eu vou fazer uma oração, depois eu vou pedir você mais 5 minutos para que a gente possa fazer a apresentação do pequeno Caio. I'm going to pray and then I'll ask you for 5 more minutes just so we can dedicate baby Caio. Mas eu queria que você fechasse os olhos. But I want you to close your eyes. Antes de você me criticar ou antes de você discordar do que eu falei, Before you criticize todo me direito. or disagree, you have all the right to mas do antes de that. você fazer isso, But before you do, faça-me um favor. do me a favor. Leia os textos que eu citei Read the text that I talked about e ore ao Senhor. and pray. Porque fostes estrangeiros na terra do Egito. You were foreigners in the land of Egypt. Ah, mas eu nasci nesse país. Oh, I was born here. Quem sabe nas últimas 2, 3, 4, 5 gerações, Maybe in the last couple of generations, alguém da sua família someone in your não family foi estrangeiro também nessa nação. wasn't also a foreigner in this country. Nós possamos nos arrepender, queridos. May we repent. Nos arrepender pelos nossos irmãos patrícios, Repent for our brothers and sisters, aqueles que são da nossa pátria, those that are in the same land that we are from, brasileiros Brazilians que vêm para esse país para usurpar, that come to this country just to use, sonegar imposto, to not pay para fazer taxes, coisa errada, do wrong para humilhar things, pessoas. to humiliate people. Possamos nos arrepender por May we eles, repent for them, mas também possamos nos arrepender por governos but may we also repent for our government que estão desagradando o coração do Senhor. that are not pleasing the heart of the Lord. Vamos orar. Let's pray.